Então, galerinha, prontos para mais uma aulinha sobre crase, dando continuidade à nossa aula 1, porque esse assunto ele é um pouquinho extenso, né? A gente tem algumas regrinhas relacionadas ao uso do acento grave. Então, dando continuidade àquela nossa primeira aulinha sobre crase, vamos a mais algumas regrinhas. Gente, quando que eu uso acento grave? Quando aparecerem as expressões a moda de, a maneira de, subentendidas no texto. Como assim subentendidas, professor? Olha só, ele usa cabelo a Neymar. Gente, pela regra geral, só se usa acento grave diante de palavras femininas. Daí você vai olhar aqui para a palavra Neymar e vai pensar, o professor é menino. Se é menino, não coloca acento grave, não usa acento grave, certo? Errado. Há casos em que existem palavras subentendidas e implícitas no texto, certo, gente? Então, olha só, ele usa cabelo a moda Neymar. Se ele usa cabelo à moda Neymar, moda não é uma palavra feminina, gente. Não é como que ele usa cabelo, não é a moda. Essa expressão adverbial, ela acaba trazendo o acento grave. Então, a moda, a maneira Neymar, vai acento grave, viu? Fez um gol a Pelé. Fez um gol, como? Como que foi o gol? A moda, a maneira, do jeito, do jeitinho do Pelé, gente. A maneira, certo? Se ficar subentendida a palavra moda, a palavra maneira, acento grave. Mesmo diante de uma palavra masculina, professora, mesmo diante de uma palavra masculina. Mas atenção aqui também, ó. Cuidado com o que a gente chama de ambiguidade. Muitas provas de vestibulares, muitas provas de concurso trabalham o quê? O sentido do texto. E aí, com o acento grave, algumas expressões terão determinado sentido. Sem o acento grave, sentido alterado. Então, muita atenção. Eu posso dizer assim, ó, ele fez um gol a Pelé. Com acento grave, quer dizer que ele fez um gol do jeito do Pelé, da maneira do Pelé, ao estilo de Pelé, ok? Agora, ele fez um gol a Pelé. Deixei assim. O que eu estou dizendo? Que ele fez um gol para Pelé, em homenagem ao Pelé. Então, neste caso aqui, se é em homenagem a Pelé, eu não uso acento grave, porque sim, aquela regra geral manda aqui. Quem faz um gol a alguém, para alguém, em homenagem a alguém. Pelé é menino, não é? É uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, não usa acento grave aqui. Tá? Mas vocês perceberam que houve alteração de sentido? Ó, a alteração de sentido. Então é claro que aqui quem vai mandar o contexto. O contexto é que determina o uso ou não do acento grave, tá? Ainda, gente, nós usamos muito mesmo o acento grave em locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas femininas. Isso é muito importante. Femininas. Lembra que a regra geral solicita o quê? Uma preposição mais um artigo a, então feminina, somente nessas construções, ó. À noite ele saiu às pressas. Ele saiu quando, gente? Quando à noite, locução adverbial feminina. Noite não é uma palavra feminina? À noite, acento grave, acento grave. Saiu como? Como que ele saiu, gente? Às pressas, modo. É uma locução adverbial, pressa não é feminina? A pressa. Tanto que eu estou com muita pressa. É feminina, com acento grave. Venda à vista. Como que é venda? Locução adverbial feminina, à vista, ó, vista. Debaixo dos olhos, é esse tipo de venda. Vista é feminina? É feminina? Sim, vai acento grave. Porém, venda a prazo. Como que é venda? A prazo. Mas prazo é uma palavra masculina e diz a regra que é somente diante de palavras femininas. Então, prazo é masculino? Não vai. Da mesma forma, ó, ele saiu a pé. Pé é masculino? Não usa acento grave. Agora, à medida que chove, à medida que, locução conjuntiva, à medida que, a proporção que, com acento grave, certo, gente? Às vezes eu saio de casa sozinha, às vezes. Ó, locução adverbial indicativa de tempo, feminina com acento grave. Mas, atenção, por quê?
Mais uma vez a questão da ambiguidade, mais uma vez a questão do duplo sentido, mais uma vez o uso ou não do acento grave alterando o sentido do texto. Aqui, ó, presta atenção no meu atenção, atenção, duas vezes atenção. A noite chegou, sem acento grave. A noite chegou com acento grave. Gente, tudo que eu altero no texto também altera o sentido do texto, certo? Alterei a vírgula, alterou o sentido. Alterei a posição, muitas vezes altera o sentido. O uso ou não do acento grave também ou marca erro ou marca mudança de sentido, tá? Então aqui, quem que chegou no primeiro caso? Ó, quem que chegou? À noite. Não tem acento grave, não tem preposição, núcleo do sujeito noite. À noite, sujeito da oração. Quem foi que chegou, gente? À noite chegou, o dia chegou, amanhã chegou. Agora, à noite com acento grave. À noite chegou. Quem foi que chegou, gente? Ele, ela, alguém chegou quando, gente? Durante a noite. Durante a noite é uma locução adverbial indicativa de tempo. Eu tenho aqui um adjunto adverbial indicativo de tempo. E diante de locução adverbial feminina, porque a noite é feminina, não se usa acento grave? Sim. Então eu tenho que colocar o acento grave aqui se eu quero este sentido para o meu texto. Se eu quero dizer que alguém, ele, ela, né, ou ela, chegou durante a noite. Certo, gente? Aqui, muito especial, tá? É o caso em que as palavras casa, terra e distância aparecem. Gente, você só pode usar o acento grave aqui se essas palavras estiverem especificadas. Só se as palavras estiverem especificadas, tá? Como assim? Eu cheguei a casa cedo. Eu cheguei a casa. Quem chega, chega a. Aí apareceu a palavra casa. Apareceu a palavra casa, você já coloca um ponto de interrogação acima e pensa: opa, essa é uma regra especial. Mas que especial? Só se usa aqui se a palavra casa estiver especificada, determinada. Eu especifiquei de quem é a casa? Não. Eu especifiquei, tem alguma característica da casa? Não. Eu vou a casa e eu volto de casa. Não é assim a construção que nós utilizamos? Ó, eu acabei de retornar de casa, acabei de voltar de casa. Nós não dizemos eu voltei da casa. Então, com o verbo chegar e o verbo ir, vocês podem usar aquele macetezinho lá do quem vai a e volta da, crase a. Ó, eu vou a casa e volto de casa. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Não uso acento grave aqui. Agora, eu cheguei à casa da mãe, à casa dos meus avós, à casa dos meus pais e eu voltei da casa da mãe, eu voltei da casa dos meus pais. Está especificado, gente, ó, está determinado. Se está especificado, você deve colocar o acento grave, tá? O marinheiro voltou à terra, ó, voltou à terra. Se é terra oposto de bordo, você não pode usar acento grave, porque não está especificado aqui. Terra, chão firme, oposto de bordo. Ele voltou à terra, não vai acento grave, ok? Agora, ele voltou à terra natal, ó, especifiquei, gente, ó, está especificado. Ele voltou à terra natal, com acento grave. Ele ficou me olhando à distância, sem acento grave. Embora alguns gramáticos aí discutam essa questão, tá? Tanto que vocês vão perceber em textos literários o uso ou não do acento grave na expressão à distância, sem determinante, sem especificador, ok? Mas vamos pensar lá no vestibular. Ele ficou me olhando à distância, sem acento grave. Ele ficou me olhando à distância de 2 metros, à distância de 10 metros, especifiquei com acento grave, certo, gente? Por último, os casos facultativos. O que é facultativo? Que eu posso ou não utilizar acento grave? É uma escolha. E por que, gente, que há uma escolha aqui de eu usar ou não acento grave? Porque o uso do artigo também é facultativo. Se o uso do artigo é facultativo, o uso do acento grave também o será, tá? Então, diante de pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, femininos, certo? Diante da palavra, da expressão, né? Depois da expressão até. Nomes próprios, femininos e de pessoas comuns. Por que de pessoas comuns, professora? Porque celebridade, diante de celebridade eu não posso usar artigo. Eu não posso dizer o Bolsonaro
a Dilma, o Lula, o Brad Pitt, a Ivete Sangalo. Eu não uso o artigo diante de pessoas renomadas, conhecidas. Se eu não uso o artigo, eu também não posso usar o acento grave. Agora, Maria, o José, a Kellen, o João, aí sim, é facultativo o uso do artigo. Eu posso dizer, o João chegou ou João chegou. A Maria chegou ou Maria chegou, certo? Da mesma forma que eu posso dizer, minha mãe chegou ou a mãe chegou, certo? A minha mãe chegou ou minha mãe chegou. O uso do artigo é facultativo. Se o uso do artigo é facultativo, o uso do acento grave também, ó. Entregue isso à minha mãe. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregue a quem? A minha mãe. Apareceu minha. Se não houvesse o minha ali, obrigatório o uso do acento grave, porque mãe é menina, certo? Entregue a mãe. Agora, apareceu minha. Se eu escrever assim está certo, mas se eu escrever assim também estará certo. Então eu posso dizer a com acento grave, a minha mãe com acento grave ou a minha mãe sem acento grave. Ok, gente? Entregue isso a Maria. Quem entrega, entrega a alguém. Ó, gente, eu tenho que pensar que é facultativo, mas atenção, se o verbo solicitar, se o nome solicitar uma preposição também, tá? Maria é nome próprio feminino de pessoa conhecida, renomada? Não, aqui é uma Maria qualquer. Então, é facultativo o uso do artigo. Eu posso dizer a Maria ou Maria. É facultativo também o uso do acento grave, com acento grave, sem acento grave. Fui até a escola. Apareceu a preposição? Pela lógica, gente, se existe uma preposição diante do substantivo, eu não vou colocar outra preposição. Mas a preposição até é a única que admite uma outra preposição, a preposição até a algum lugar, certo? Então, com esta preposição, ó, quem vai a algum lugar. Escola é um substantivo feminino que admite o artigo. Apareceu a preposição até, se você deixou assim está correto, mas se você colocou um acento grave, também está correto. Certo, gente? Então, gravem bem esses 3 casos facultativos, porque eles são bem abençoadinhos para aparecerem lá na prova do vestibular, no concurso, ó, 2 toques, tá? Então, atenção. Gente, compreendido? Conseguiram entender um pouquinho, bastantinho sobre o uso do acento grave? Espero que esta aula tenha ajudado bastante vocês, tá? Bora exercitar, bora trabalhar um pouquinho agora, porque é com a prática que você vai aprender realmente esse conteúdo, tá bom? Ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau.